Vamos voltar agora a falar sobre as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Fontes disseram à CNN que o assunto deve ser discutido hoje pelo presidente Donald Trump em uma reunião no Salão Oval. Enquanto isso, os americanos formam um triângulo de pressão militar contra o regime de Nicolás Maduro. Quem vem explicar isso melhor para a gente é o nosso editor de internacional, Diego Pavão. Diego, muito bom dia para você, muito bem-vindo. Segunda-feira aqui começando animada para vocês também. E a pressão só aumenta, né, Diego? É isso mesmo, Clarissa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. É muito importante a gente falar desse efetivo militar dos Estados Unidos no Caribe, porque, Clarissa, essa era uma região que para os americanos, no sentido da defesa militar, até então não era uma grande prioridade. Se a gente for pensar os destacamentos, dos militares americanos no mundo, a gente via ali muito no Mediterrâneo, no Pacífico, ali na parte do Golfo Pérsico também, mas no Caribe até então não era uma região que recebia uma atenção militar especial dos Estados Unidos. E isso agora mudou muito. O efetivo cresceu muito nas últimas semanas e agora, como você falou, existe esse triângulo de pressão militar contra os venezuelanos, que faz parte dessa retórica do presidente americano Donald Trump, e isso com certeza, como você disse agora, vai ser discutido numa reunião hoje no Salão Oval, lá na Casa Branca. A gente preparou um mapa, Clarissa, para mostrar como esse efetivo militar americano está distribuído no Caribe nesse momento. É um mapa bem focado aqui na região do Caribe, claro, mostrando também os Estados Unidos. Vou começar aqui por Porto Rico. Porto Rico, vale a pena a gente lembrar, não é um estado americano, mas é um território americano. Porto Rico, por 6 décadas, abrigou uma base militar importante dos Estados Unidos chamada de Roosevelt Roads. Essa base foi desativada em 2004, mas agora foi reativada nas últimas semanas, justamente por causa dessa tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Porto Rico está bem aqui, é um lugar estratégico no Caribe para os Estados Unidos. Se a gente for pensar, o ponto mais próximo que seria de envio de efetivo militar dos Estados Unidos para o Caribe seria aqui via Flórida, né? Via aqui esse estado que está exatamente no Caribe, perto do Caribe. E agora a gente tem Porto Rico, que vai abrigar, já está abrigando na verdade, caças dos Estados Unidos. É uma base militar muito extensa, são 3 quilômetros de pista e, além disso, ela também tem um porto de águas profundas. Isso é estratégico para o recebimento também de navios que vão fazer a patrulha na região. Na prática, Porto Rico, nesse sentido, se torna um porta-aviões inafundável, porque ele abriga vários caças, mas é uma ilha, ou seja, não pode ser afundada. E isso se torna muito estratégico nesse contexto todo do destacamento militar americano nessa região do Caribe, Clarissa. Além disso, a gente tem aqui mais abaixo esses pontos em roxo ou rosa que a gente destacou para mostrar quais são os navios, as embarcações de guerra dos Estados Unidos nessa região. Aqui a gente tem o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões dos Estados Unidos, com capacidade para 75 aeronaves, ou seja, mais um efetivo, mais uma parte desse efetivo bem estratégica nessa região. E aí, Clarissa, se a gente olhar o mapa, a gente vai conseguir entender esse triângulo da pressão, que é contra a Venezuela. A gente liga esses pontos aqui: Porto Rico, Panamá e Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é um país que está a 11 quilômetros da Venezuela, é muito estratégico e é um país que declarou apoio a esse esforço militar americano do presidente Donald Trump. O Panamá não declarou apoio abertamente, mas tem recebido também alguns exercícios militares. O Panamá, especificamente, é muito estratégico porque ele é a porta de entrada também para o Oceano Pacífico. Quando a gente olha aqui esse contexto, a gente tem a ideia da pressão que os Estados Unidos estão exercendo nessa região. Se a gente olhar aqui esses navios que estão destacados em rosa, a gente vai perceber que eles estão bem no limite ali das águas internacionais, ou seja, próximos da Venezuela, mas também exercendo uma pressão até econômica, porque a presença militar desses navios aqui desencoraja navios ali de comércio, de carga, para chegarem à Venezuela. Ou seja, faz parte desse efetivo de pressão mesmo, tanto militar, mas também econômica, Clarissa. Muito obrigada por esse panorama aí pra gente, Diego Pavão, nosso editor de internacional. Obrigada, Diego. Obrigado, Clarissa, até mais.